Então, eu entendo que o governo faz movimentações pensando em fazer diálogos com setores mais conservadores, só que o tempo está passando, né? Então, no final do ano, já vai ter que trocar uma ideia com o Lira novamente para saber como será o ano que vem. E isso eu acho que é um tic-tac que está acontecendo. Então, eu acho que ainda é uma estratégia contraditória, como a gente já viu antes. Guido Mantega em um setor da economia, aí você coloca o Henrique Meirelles em outro. Isso se reproduz agora vendo figuras de direita, mais alinhadas à esquerda, mais uma linha ali de um neodesenvolvimentismo ainda mais fraco, com reformas, não sei se são reformas, mas reconstruções mínimas em alguns setores sociais, mas ainda temos um forte teor liberal no governo do PT. Ele está bem forte mesmo, né? E a preocupação, né, não é atender a demanda de algum setor mais à esquerda do governo, a opinião de A ou de B, né? A preocupação é atender aos próprios compromissos de campanha que foram formulados. Então nós não estamos falando aqui de revolução, nem de reforma. Nós estamos falando assim do que o próprio PT, mesmo com frente ampla, prometeu. Então valorização do salário mínimo além da inflação, por exemplo, né? Esse Congresso ultraconservador aprovou uma PEC que permitia ao governo aumentar o salário mínimo em janeiro. E o Haddad segurou isso até maio para economizar 2,2 bilhões. Sim. Esse Congresso ultraconservador aprovou uma PEC, né, que permitia um gasto um pouco maior e o Haddad cortou 25 bilhões disso. Então, são movimentos espontâneos do próprio governo, sim, talvez para sinalizar um bom comportamento para o mercado, agradar o Campos Neto, etc. Né? Então, isso é preocupante. Você acha que... Né? Aí é importante, desculpa te cortar, Haddad. Haddad, o Guy não seria tão liberal na economia. Né? Mas você acha que é uma estratégia contraditória novamente, mas os papéis são combinados, existe uma linha política? Seria isso já uma construção da figura Haddad como alguém confiável para os mercados? Ou o PT não estaria com um projeto tão a longo prazo assim? Eu acho que sim. O Haddad, ele sempre alegava, quando ele se apresentava nos debates eleitorais, ele fazia questão de se apresentar que ele trabalhou em banco, né, que ele foi do INSPER, não só da USP, que ele deixou a Prefeitura de São Paulo com superávit muito grande. Então, os cartões de visita dele já eram esses, né? Agora, eu acho que é um pouco ilusório da parte do Haddad achar que com acenos a esse pessoal do rentismo aí do mercado financeiro, ele vai sensibilizar o Campos Neto, por exemplo, vou baixar a taxa de juros. Como se fosse só uma questão de um debate acadêmico, ou de um debate racional, da razão, e não tivesse uns caras que querem sanguessugar o dinheiro público na cara dura, né? E não vão se sensibilizar com isso daí. Então, em algum momento, se quiser mudar a realidade, vai ter que ter um tensionamento, né? O Haddad, eu entendo que tem um esforço do PT e de uma coalizão ali que está dirigindo esse processo de fazer acenos, né? Para uma direita ou para a burguesia, para empresas ali nacionais também, enfim, para o mercado financeiro. Mas eu entendo que qualquer proposta que o PT faça, inclusive se fosse continuar com o teto de gastos, vai ter um desgaste necessário. O PT, acho que talvez ache que não vai haver esse desgaste, mas vai ter um desgaste necessário. E eu entendo que se vai haver desgaste, você pode gastar essa bala com um sarrafo um pouco mais acima. Eu acho que mesmo se o Haddad, e a gente já viu isso, né, setores falando assim, o arcabouço do Haddad, e a gente já vai entrar nisso, não controla os gastos. Então eu acho que o PT ainda está com uma concepção de que é possível sair sem desgaste dos debates, né? E isso é impossível, né? E o preocupante não é atender a minha ou a sua expectativa ou de algum setor aí mais à esquerda, mas atender a expectativa da população, né? Durante a campanha se falava muito quem tem fome tem pressa. Continua tendo milhões de pessoas passando fome. Hoje é dia 10, eu, por exemplo, vou chegar em casa e tenho que pagar minhas contas hoje. E os boletos continuam chegando todo mês. Eles estralou esse mês, cara. Eles não vão esperar cair a taxa de juros, que uma medida de queda da taxa de juros hoje, até repercutir na economia, destravar... Sabe, nós estamos vivendo uma bizarrice. Tem muita gente falando assim, o país está quebrando, as empresas estão quebrando. Sim. Quando a gente falou das Americanas, a gente pode falar da fraude e tudo, mas a grande pergunta é, por que a Americanas não conseguiu mais rolar
as suas dívidas? Porque as vendas no varejo caíram. Aí, né? Então os negócios estão quebrando. Esse tempo que o governo imagina ter dentro dessa estratégia mais moderada, e o tempo do estômago da população mesmo, sabe? Isso vai bater esse ano ainda. Isso já está batendo nas pessoas, né? E os, A carência do governo vai acabar, né? e os bolsonaristas estão preparados, eles já estão com o discurso pronto. Né? Os bolsonaristas são assim, o Brasil cresceu 2,9 o ano passado e o desemprego era 7,9, 7,8. Esse ano vai crescer menos, já está na cara. Né? Eles já estão fazendo a propaganda de que, olha, R$18 de aumento do salário mínimo para você comprar picanha e cerveja. Isso já está rolando nas redes deles, né?